vai falar um pouquinho sobre a Agenda 21, tá? Que é um dos documentos que fundamenta também essa questão da educação ambiental. E esse documento também pode servir de norte para os professores utilizarem em sala de aula, até também para preparar seus materiais. O que é a Agenda 21 Global? Então, é um documento assinado por 179 países em 1992, durante a Rio 92, que firma o compromisso de promover, em escala planetária, um novo modelo de desenvolvimento, conciliando proteção ambiental, justiça social e crescimento econômico. Então, a importância que esse documento tem para toda a sociedade, não só para a sociedade escolar, mas para a sociedade em âmbito global. Cada país, ele ficou responsável de adaptar esse documento relacionando a sua realidade, que é o que a gente vai ver agora no slide seguinte. O que é a Agenda 21 brasileira? A Agenda 21 brasileira é um documento elaborado sob a coordenação de uma parceria governo e sociedade. Então, não foi só o governo que elaborou o documento sozinho. Ele ouviu a sociedade, né, os anseios, o que é que eles achavam que era interessante, que deveria ser colocado nesse documento como prioridade nessa questão da preservação ambiental, e que expressa um amplo processo de consulta realizado durante 4 anos. É constituída de 2 documentos: a Agenda 21, resultado da consulta nacional, que foi o momento onde foram feitas as perguntas, né? O que seria importante colocar nesse documento ou não, tá? O que seria prioridade, tá certo? Desse documento, como, por exemplo, a gente pode citar a questão da preservação da nossa floresta amazônica, e também a Agenda 21 em si, que já são as ações prioritárias. Como vai se fazer para colocar em prática tudo que está dentro do plano? Áreas temáticas da Agenda 21 brasileira. Então, o que se priorizou? Por cidades sustentáveis, cidades que sejam capazes de ter sustentabilidade, de se sustentar sem utilizar tantos meios naturais. Aliás, utilizando os meios naturais, mas de forma consciente. Agricultura sustentável, plantar, tá certo? Mas não devastar o meio ambiente, aproveitar os espaços que se tem sem ter que estar derrubando tantas árvores, ou a partir do momento que se derrube, que se faça o replantio. Infraestrutura, integração regional, gestão dos recursos naturais, então saber gerir os tipos de recursos que estão sendo utilizados para que futuramente não se fiquem sem eles, redução das desigualdades sociais, aí entra a questão da distribuição, né, dos bens, ciência e tecnologia para desenvolvimento sustentável. Então, a gente não pode frisar tudo isso que tem aqui sem pensar na questão tecnológica, na influência que ela tem, na ajuda que ela vai dar nessa questão da preservação. Conteúdo dos documentos. 1. Contém as estratégias e as linhas de ação organizadas por 6 eixos temáticos sobre os quais se realizou a consulta e a visão das especificidades regionais por dimensões da sustentabilidade. Definição de 21 ações prioritárias e seus meios de implementação. Então, definiu-se 21 pontos mais importantes e ainda hoje se implementa eles, que é importante ressaltar que essa Agenda 21, ela nunca se concretizou 100%. A gente pode até contextualizar e comparar com os documentos escolares. A gente sabe, por exemplo, o PPP, que hoje estão querendo usar a nomenclatura de PP, tá? De projeto pedagógico. O que acontece? O projeto pedagógico, ele vai sendo revisado, ele tem que ser revisado, mas nem sempre se alcança 100% o que é colocado lá. Quando não se alcança, o que é que se faz? Lança para frente aquilo e tenta alcançar novamente. Formas de implementação. Muitas demandas realizadas durante a consulta foram ou estão em processo de implementação, foi o que eu falei agora há pouco, o que reforça a ideia de processo que possui a Agenda 21. Mas uma grande parte vai depender da mobilização social que continuar ocorrendo em torno do tema da sustentabilidade no país. Então, assim, para que essa Agenda 21 seja implementada, para que ela realmente funcione, isso não depende só da instância governamental.
tá? Isso também depende muito da população. Tanto é que foi dito lá no início que o governo fez questão de ouvir a opinião pública, não fez o documento sozinho. A Agenda 21 não se transformará em lei. É um instrumento voluntário, um pacto entre os diferentes atores sociais, depende de cada um de nós. Então, não é uma lei, não é uma imposição. Tá? É um documento sugestivo. O governo federal assumiu o compromisso de elaborar o PPA com base nas recomendações da Agenda 21, que expressa o pensamento da sociedade brasileira. Então, aqui está frisando mais uma vez dessa questão do coletivo. Outra comparação que a gente pode fazer com as escolas. Se fala em gestão participativa, onde todos têm que participar dentro do contexto escolar. Na questão da Agenda 21, isso também aconteceu. Processo de elaboração da agenda. Primeira fase, consulta a sociedade sobre os 6 temas prioritários definidos pelas CPDS, que é a Comissão Política de Desenvolvimento Sustentável, realização de 6 workshops temáticos e 6 seminários nacionais temáticos envolvendo 800 entidades da sociedade em cada tema, produção de 6 documentos de subsídios temáticos contendo estratégias e ações para o desenvolvimento sustentável em cada um dos temas, consolidação de um documento síntese, a Agenda 21, bases para discussão, entregue ao presidente da República com a presença de 600 representantes da sociedade em 8 de julho de 2000. Então, esses 600 representantes fazem parte de representantes estaduais, representantes municipais. Foram feitas de certa forma, essas eleições para que essas pessoas estivessem presentes lá no lançamento desse documento. Segunda fase, ampliação do debate nos estados brasileiros, tendo como base o documento síntese. Então, o documento já estava lá, agora foi o momento de se discutir. Realização de 26 audiências públicas para incluir, reformular ou excluir as estratégias e ações do documento síntese. Detalhe, o documento, gente, embora seja um documento de âmbito nacional, ele também pode ser adaptado para a realidade estadual ou realidade municipal, ou até mesmo a realidade regional. Participação de 200 representantes da sociedade nas audiências estaduais, envolvendo cerca de 1.000 representantes na fase preparatória. 5.839 propostas consensuadas, envolvendo a participação direta de 3.880 instituições e entidades dos segmentos governamental, civil e produtivo, e de forma indireta, cerca de 40 mil pessoas. Então, essas 40 mil pessoas, gente, foi lá no início, até que se chegasse a uma quantidade menor, porque não tinha realmente uma condição de você fazer uma audiência pública com uma quantidade enorme de gente. Então, eram feitas audiências nos municípios, aí dos municípios se escolhia um representante, era feita a audiência estadual e se escolhia um representante de cada estado. Terceira fase, realização de encontros regionais com o objetivo de identificar as tendências predominantes das regiões, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? O documento estava lá, no entanto, você também tem que respeitar as regionalidades. Foram realizados encontros do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tendo como base a estrutura metodológica aprovada pela CPDS. Objetivo a produção de 5 relatórios regionais de subsídios, a elaboração da agenda nacional. Envolve a participação de entidades, representantes indicadas pelos parceiros estaduais e pelas comissões, CPDS, tá certo? Então, esse processo de elaboração da agenda, vocês podem observar que é um processo bem burocrático. E eu acredito que vocês também já tenham participado de algum processo burocrático aqui também dentro de Paulo Ramos e saibam mais ou menos como é que funciona essa questão, principalmente das audiências públicas. Aqui nós já tivemos várias. Então, o modelo é bem parecido, é praticamente a mesma coisa. Se lançam as propostas e a população vai dizer aquela que acha que é interessante ou não. E isso fica o quê? Documentado, tá? Nada é feito sem a documentação, sem atas, sem tudo isso, tá? Então, a gente para por aqui. Eu volto com vocês para continuar na próxima aula.